Neste vídeo você vai descobrir o que você precisa saber sobre a função do que na prova dos Correios. É isso mesmo, eu sou o professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa e estou com você nessa caminhada. Quero que você, nesta aula, entenda a função do que dentro das orações subordinadas. Oração subordinada substantiva, subordinada adjetiva e observar como é que o examinador vai cobrar na prova. Nós vamos ver isso aqui hoje em exercícios da banca IBFC. Ou seja, eu tenho que entender como é que a banca vai se comportar ali no nosso próximo domingo. Antes de iniciar a nossa aula, eu peço para você que, se não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Deixe aquela curtida pro professor. E se puder, faça um comentário. É a única coisa que eu peço para você que gosta do professor Lucas e gosta deste canal, tá bom? Deixa um comentário aqui embaixo, ajuda demais. Vamos ao que interessa? Por favor, de olho na tela, de olho na questão. A questão 1 diz assim: o vocábulo que, destacado em uma elefanta mocetona, que já estava carecendo de senhor, para cumprir seu destino. Tá. Cumpre o papel coesivo e introduz uma oração. Turma, toda vez que falamos em papel coesivo, o que significa coesão? Coesão é ligação. Vamos lá. Vê se no lugar desse que seria permitido o uso de o qual, a qual, os quais, as quais. Ó, uma elefanta mocetona, a qual já estava carecendo. Também que no lugar do que é possível usar um o qual, a qual, os quais, as quais? Aqui, ó. A qual. E aí a dica é a seguinte: se cabe o qual, a qual, os quais, as quais, esse que ele vai ser classificado como um pronome relativo. E precisa deixar anotado o seguinte, turma, que todo pronome relativo ele é um pronome anafórico, ou seja, ele apresenta para nós uma função anafórica. Função anafórica. Em que consiste essa função anafórica? O pronome anafórico ele faz uma retomada. Lembra que Ana, olha aqui na tela, pode ser lida de trás para frente. O pronome anafórico ele retoma. Uma elefanta mocetona a qual? Tá? Então quer dizer que esse que é um pronome relativo. Se este que é um pronome relativo, olha só, ele introduz uma oração. Né? Qual é o nome da oração? Se o que é pronome relativo, ele introduz oração subordinada adjetiva. Aí observe bem essa oração subordinada adjetiva. Tem um vírgula antes desse que? Não tenho. Se não tem vírgula, ela é restritiva. Deixa anotado, ó. Restritiva é porque, restritiva é porque não tem vírgula. Restritiva quer dizer sem virguleta, tá? Então, uma elefanta mocetona, a qual já estava carecendo de senhor. Significa que a minha resposta aqui correta para a questão é a letra D. E ele nem perguntou se era restritiva ou explicativa. Mas eu acho bom que você revise com o professor Lucas essa situação aí, tá bom? Rapidinho aqui, porque o objetivo desta aula hoje é mais resolver exercício. Mas eu preciso sempre relembrar uma teoria, tá bom? Vem aqui comigo. Eu digo para você que deve-se punir o administrador, que age de má fé. Olha o quê? Que age de má fé. E má fé deve ser grafado com hífen, tá bom? Má fé. No lugar desse que, turma? Caberia um o qual, a qual, os quais, as quais? Deve-se punir o administrador. Qual? Tá vendo? Esse que aqui tem um papel coesivo de retomar no texto a palavra administrador, significando se tratar de um pronome relativo. Se este que é um pronome relativo, ele introduz aqui dentro uma oração. Qual é o nome da oração? Oração subordinada adjetiva. Beleza.
A pergunta é, eu uso vírgula ou não antes deste que? Deve-se punir o administrador qual age de má fé? Eu, Lucas, eu prefiro não usar. Porque se você usa vírgula, vai ter um valor explicativo. E o valor explicativo, entendo que todos agem de má fé. Então é melhor deixar sem vírgula. Vamos lá. Gramaticalmente, do ponto de vista da gramática, tudo faz, ter vírgula ou não. Só vai deixar de ser restritivo e passar a ser explicativo com a vírgula. Mas muda o sentido, tá bom? Para nossa prova, o que você tem que saber? Sem vírgula restritivo, com vírgula explicativo. Lembrando, tem que ser esse aqui pronome relativo. Então, deve-se punir o administrador qual age de má fé. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Eu costumo dizer que a restritiva, né? Que lembrando que ela é sem vírgula, tá? Ela tem um valor aqui, ó, de especificativa. Porque você vai punir todo administrador? Não. Você vai punir somente aquele que age de má fé. Quero que você compare com o seguinte texto. Esses direitos atingem as mulheres. Esses direitos atingem as mulheres que merecem respeito e dignidade. Esses direitos atingem as mulheres que merecem respeito e dignidade. Vamos lá. No lugar do que? Caberia o qual, a qual, os quais, as quais? Esses direitos atingem as mulheres, as quais. Quer dizer que este que é um que? Pronome relativo. Porque o papel deste que dentro do texto é retomar mulheres. Se este que é um pronome relativo, lembra que todo pronome relativo tem uma função anafórica, que é a função da retomada. Se este que é um pronome relativo, ele introduz uma oração aqui dentro. Oração subordinada adjetiva. Coloco vírgula ou não. Ai, professor, melhor não, né? O senhor não conhece a minha vizinha. Turma, presta atenção. Toda mulher merece respeito e dignidade. Olha aqui pra mim, olha sério. Toda mulher merece respeito e dignidade. É ou não é? Comente aqui embaixo comigo. Toda mulher merece respeito e dignidade. Se eu entendo que é um todo, quer dizer que tem que ter vírgula. Essa vírgula aqui, ó, tem a natureza, né? Ela tem um papel explicativo. Professor, mas o texto é meu, quero não colocar vírgula. Pode, mas você entende que muda o sentido? A vírgula traz esse papel explicativo. Então, oração subordinada adjetiva explicativa. Saiba que o valor explicativo ele tem um valor da totalidade. Toda mulher merece respeito e merece dignidade. Tá bom? Então, guarde sempre. Restritivo sem vírgula. Restritivo sem vírgula. Explicativa com vírgula. Tá bom? Explicativo tem que ter a virguleta. Legal? Então, essa oração que nós vimos aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula. Legal? Bora lá para a minha questão. Questão 2. Disse assim. Bom, no fragmento, psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Assinale a alternativa correta em função da análise sintática das orações. Primeiro, eu tenho que saber a função desse que. Veja no lugar do que ali, veja se cabe um o qual, a qual, os quais, as quais. Psicólogos explicam o qual? Bom, o que pronome relativo aqui, ó, que você viu aqui na questão anterior, que é um pronome, né? Você viu que esse que aqui, ó, ele é um pronome relativo. Pronome tem que retomar um nome. Este que na questão 2, olha só, antes do que eu tenho um verbo. Esse que pronome não é. Aí a dica é a seguinte, ó, veja se no lugar do que e do restante da minha oração, ó, que a ansiedade tem forte ligação com medo. Veja se caberia um isso. Psicólogos explicam isso, professor. Se coube a palavra isso, qual é a função desse quê? Conjunção
integrante. Porque psicólogos explicam isso. Aí tem que dominar a regra agora. Se esse que é uma conjunção integrante, ele introduz a minha oração aqui dentro. Oração subordinada substantiva. Quem é que gosta de macetoso? Gosta de macete, professor? Então, olha só. É aquele que gosta do bisu. Só quero o bisu. Olha só, psicólogos explicam isso. Leio isso de trás para frente. Oração subordinada substantiva. E o I, professor? O I de integrante. Psicólogos explicam isso. Oração subordinada substantiva. Acabou aqui? Não. Olha o verbo explicar. Quem é que explicam? Psicólogos. Psicólogos aqui é o meu sujeito. Quem explica, explica alguma coisa. Ó. O verbo explicar que é transitivo direto. A minha oração, então vai ter função sintática de objeto. Professor, não entendi, foi nada. Calma, você vai entender. Primeiro vamos marcar a minha resposta. Qual é a resposta aí? Letra P. Oração principal. Porque a oração principal é até o explicam, tá? Até aqui, ó. Vou pegar aqui. Até o explicam. Aqui é a sua OP. Oração principal. E depois a sua oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Professor, eu vou explicar melhor isso para você. Igual eu fiz na questão anterior, que a gente entendeu ali a oração subordinada adjetiva, eu tenho que entender a oração subordinada substantiva. Então, veja aqui o exemplo. Ó. O ministro alega que existem indícios de corrupção. O ministro alega que existem indícios de corrupção. Olha o verbo alegar. Quem é que alega? O ministro. O ministro que é o meu sujeito. O ministro, ele alega isso. Tá vendo que alegar é verbo? Presta atenção aqui. Se antes do que eu tenho verbo, esse que não é pronome. Quando o examinador, ele pode trazer uma questão para você. Assinale a alternativa em que o vocábulo que seja um pronome relativo. Pode cair essa questão na sua prova. Se antes desse que tiver verbo, você já fala, pronome ele não é. Porque pronome tem que retomar um nome. E esse aqui, ó. Ministro alega isso, que existem indícios de corrupção. Se coube isso, esse meu quê? Esse meu quê? É a minha conjunção integrante. O ministro alega isso. Tá bom? Então, esse aqui é a conjunção integrante, introduzindo oração subordinada substantiva. Cadê o macete, professor? Leia o isso de trás para frente. Oração subordinada substantiva. E o I? O I de integrante. Acabou aqui? Não. Olha o verbo alegar. Quem alega? Alega algo. Alegar o quê? Verbo aqui, ó. Transitivo direto. A minha oração subordinada substantiva objetiva direto. O ministro, ele alega isso. Boa. Vamos pegar mais um exemplo aqui para a gente reforçar ainda mais esse estudo. Olha só. Espera-se que os genéricos sejam bem mais baratos. Vamos lá. Olha aqui, ó. Espera-se, professor, no lugar do que e do restante da oração caberia a palavra isso? Espera-se isso. Coube isso. Se coube isso, qual é a função da palavra que? Só mudar a cor aqui. A palavra que vai ser a minha conjunção integrante. Se este que é uma conjunção integrante, ele introduzir oração subordinada substantiva. Espera-se isso.
Legal. Agora olhe para o verbo esperar. Quem espera, espera alguma coisa. O verbo aqui é transitivo, direto. Espera o quê? É um verbo transitivo direto. A minha oração subordinada substantivo vai ser objetiva, direto. Mas, calma aí. Porque nós temos um cara importante aqui dentro. Quem é? Se. Inclusive, olha aqui para mim. Inclusive é o seguinte. Você quer ter uma aula do se? Se você quiser a aula do se, da função do se aqui neste nosso canal, deixa um comentário aqui embaixo. Eu tenho que saber se você quer. Eu tenho que saber se vai fazer sentido para o professor Lucas gravar uma aula falando sobre a função do se. Igual aqui hoje. Estou falando sobre o que, a palavra que. E para você, é importante também falar sobre o se? Preciso que você comente aqui embaixo comigo, tá bom, professor? Só falar assim, professor, fala sobre o se. Fala sobre o se. Tem que falar sobre o se. Vem cá. Beleza. Então, o verbo é transitivo direto. A minha oração aqui, ó, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, a princípio. Mas eu acrescento o se. Aí tem que dominar a regra. Quando eu acrescento o se junto a um verbo transitivo direto, o objeto direto vira sujeito. Afinal, esse se é uma PA. É uma partícula passivadora. Espera-se isso. Na ideia de que isso é esperado. Ó. Isso é esperado. Espera-se isso. Isso é esperado. Tá? Então, esse aqui é um que conjunção integrante, introduzindo oração subordinada substantiva. Aí eu vou só mudar o nome dela aqui, que não é sujeito. É sujeito, sim. Mas o nome é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Boa! Vamos fazer a questão 3? A questão 3 fala assim. Assinale a alternativa que representa o padrão de subordinação. Olha só, questão em BFC 2024. Ele quer esse padrão aqui. Igual a questão 2. A questão 2 não foi esse padrão? Oração principal, depois oração subordinada substantiva objetiva direta. É o que ele quer aqui, ó. Oração principal mais oração subordinada substantiva objetiva direta. Letra A. Nossa qualidade de vida e uma verdadeira... Nossa. Eu acho que era para ser hein, examinador. Acho que era para ser Porque tendo nossa qualidade de vida sujeito, o que é um verbo de ligação, nossa qualidade de vida é uma verdadeira fonte de felicidade. Esse era para ser o hein, examinador, predicativo do sujeito. Beleza, vamos lá, não é essa. Letra B, ele tem a mais gloriosa capacidade. Quem é que tem? Ela, no caso, ela. Quem tem algo, tem o quê? A mais gloriosa capacidade, objeto direto. Também não é letra B. Letra C, ele descobriu. Quem descobriu? Ele. Ele descobriu que as pessoas em geral conseguem manter cerca de 150 conexões sociais. Ele descobriu que as pessoas... Ele descobriu isso. Ele descobriu isso. Tá vendo que cabe um isso? Ele descobriu isso. Se coube o isso. Qual a função desse aqui? Conjunção integrante, né? Então, olha lá. Ele descobriu isso. Conjunção integrante. Legal. Se esse aqui é uma conjunção integrante, você já sabe. Fala aí. Oração subordinada, vamos anotando. Subordinada, substantiva. Acabou aqui? Não. Olha o verbo descobrir, que é um verbo transitivo direto. A oração subordinada substantiva vai ser objetiva direta. Ele queria exatamente isso que aconteceu aqui. Gabarito, letra C de coração. Letra C é a sua resposta perfeita, tá vendo? Ó, nas outras você não tem isso. Você tem o por isso, desenvolver relacionamento de... Quem desenvolve algo. Relacionamento objeto direto. E na letra E, se usarmos tecnologia com sabedoria, aí você vai ter aqui um resto da oração. Aqui você vai ter uma oração se é condicional. Oração subordinada adverbial condicional. Depois o resto da oração ali, né? A oração principal. Bom, então gabarito é letra C. Ó, ele descobriu isso. Você vai ter a oração principal é aquela que sozinha faz sentido. Ela não depende de outra oração. Ele descobriu. Agora, ele descobriu o quê? Descobriu isso. Que as pessoas, em geral, conseguem manter cerca de 150 conexões sociais. Descobriu isso. Boa questão. Boa questão. Questão 3, letra C. Vamos à questão 4. O período composto por coordenação apresenta orações sintaticamente independentes. Porque quando as orações são coordenadas lado a lado,
Uma oração não depende da outra. Quando é subordinada, é uma oração dependendo da outra. É uma subordinada. Uma oração depende da outra oração. Tá. Assinale que a alternativa... Nossa, esse aqui, vocês vão perceber uma coisa. A banca IBFC, às vezes, erra o comando ali, escreve mal feito. Falta uma revisão. Aí isso é erro da própria banca mesmo. Assinale a alternativa que apresenta esse período. Vamos ver. Então, um período por coordenação, orações coordenadas. Tá. Letra A. As definições por vezes se entrelaçam. Quem é que se entrelaçam? As definições aqui é oração simples. Para ser oração com período composto, oração coordenada, oração subordinada, que é período composto, você tem que ter 2 verbos ou mais, porque você vai ter que ter 2 orações mais período composto, né? 2, 3 orações, enfim. 2 ou mais orações. B. Limites elásticos que se alongam. Não, aqui, ó, turma. Aqui nós temos, ó. Limites elásticos, você tem um que pronome relativo, né? Limites elásticos, os quais se alongam e contraem. Se alongam e contraem. Então, você tem orações aqui coordenadas, ou ligadas por meio de um E. O E aqui é o meu conectivo. Vamos ver as outras alternativas? As orações estão coordenadas, são 2 verbos, 2 orações. Vamos ver as outras, ó. Letra C. Sabe-se que agora, ó. Aqui é aquele caso do espera-se que eu mostrei. Quem é que sabe? Alguém. Sabe-se isso, que o agora em tempo real é exemplificado por notificações de mensagens. Beleza, quer dizer que esse que, ele é um que? Conjunção integrante. Sendo conjunção integrante, introduziu oração subordinada substantiva. Acabou aí? Não. Olha o verbo saber que é um verbo transitivo direto. Então, oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas, ele não acrescentou o se? Quando eu acrescento o se junto a um VTD, o AD, o objeto direto, vira sujeito. E esse se vai ser chamado de PA. Né? Então, você vai chamar aqui de sujeito, mas entendendo que é uma oração subordinada substantiva Peraí. Deixa eu apagar esse aqui. Subjetiva. Né? Que é a função de sujeito. Tá. Então não é essa, né? Letra D, em um período em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Em um período, ó, esse aqui caberia até um no qual. Em um período no qual. Esse aqui é um que pronome relativo, hein? É um que PR, pronome relativo. Se esse aqui é pronome relativo, introduzir oração subordinada adjetiva. Se ele é pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva. E na letra E, uma informação completamente imperdível. Aqui não tem nem verbo, né? Não tem nem verbo, aqui não tem nem oração nesse trecho. Então, gabarito letra B, que tem as orações coordenadas aqui, ó. Se alongam e se contraem. Orações que estão coordenadas entre elas, tá? Se alongam e contraem. Boa! E aí, tá tudo bem para você? Faça aquele gesto positivo, deixa aquela curtida nessa aula, vai ajudar muito o professor. Vem comigo na questão de número... Ixi, né? É questão 5, hein, professor? Que é a questão... Aqui foi a questão 4, então agora é a questão de número 5, não é 6. Questão 5 e é a nossa saideira. Não, ainda tem a questão 6. Tem a questão 5 aqui, depois a 6. Tá bom. Bora lá. Considere a passagem seguinte para responder a questão. É verdade que a Wanda tão pouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano. Nossa, tem um monte de que aí dentro, hein? Mas ele quer esse que aqui, ó. A oração que a Wanda tão pouco se preocupava. Exerce no período que se encontra a função estática de quê? Ó, é verdade que a Wanda tão pouco se preocupava. É verdade? Isso. Se cobriu isso, qual é a função desse quê? Conjunção integrante. Se esse quer conjunção integrante, introduzir oração subordinada substantiva. Olha lá, ó. É verdade? Isso, professor. Beleza, olhando para o meu o que é verdade? Isso. Oração subordinada substantiva subjetiva, tem função de sujeito. Ó. Porque isso é verdade. Ó, é verbo de ligação. Verdade aqui, predicativo do sujeito. A ideia de que isso é verdade. Lembra que eu posso chamar de oração subordinada substantiva subjetiva, ou, se você preferir, eu posso chamar de sujeito oracional. Ah, professor! Esse sujeito oracional é porque é uma oração inteira
sendo sujeito da outra. Isso é verdade. É uma oração inteira sendo sujeito da outra. Gabarito, letra C. É um sujeito oracional. Tá bom? Beleza? Vamos lá. E questão número 6. Observe o seguinte trecho no primeiro quadrinho. O trecho é: a polícia pegou um ladrão que tentou passar pela alfândega com um canário escondido na mala. A palavra sublinhada é um pronome... essa é bem fácil, hein? A polícia pegou um ladrão. Uma dessa não cai na minha prova, fechou? Cai sim. A polícia pegou um ladrão, o qual? A polícia pegou um ladrão, o qual? Esse que aqui, ó, ele é um que? Pronome relativo. A polícia pegou um ladrão, o qual, ó. Veja que esse que aqui, ele está retomando no texto a palavra ladrão. A polícia pegou um ladrão, o qual tentou passar pela alfândega. Se esse que, ele é um que pronome relativo, ele introduz a minha oração aqui dentro, ó. Pode só mudar aqui o traçado. Ó, que tentou passar pela alfândega, que é a minha oração subordinada adjetiva. Tem vírgula antes desse que? Não. Se não tem vírgula, ela é restritiva. Tá, mas o que ele cobrou aqui apenas foi esse vocábulo que retoma o ladrão. Lembra que o pronome relativo, ele tem aquela função que nós chamamos de função anafórica. Em que consiste a função anafórica? É aquela que faz a retomada dentro do texto. Todo pronome relativo é um pronome anafórico. Ele tem o papel de retomar dentro desse nosso contexto. Beleza? E aí, turma? Deu tudo certo? Foi bom para você este nosso encontro? Não se esqueça de seguir o professor. O meu Instagram também está aqui, ó, o lucaslemos.pro. Então, se puder, tira um print desta aula, marca o professor lá no Instagram, siga o professor no Instagram, vai me ajudar muito também lá no Instagram, tá bom? Não se esqueça de se inscrever neste canal, deixar aquela curtida aí, ó, faça um comentário. Fazer um comentário aqui é muito importante para mim, tá bom? Muito obrigado por este encontro. Fique com Deus. Um abraço do lucaslemos.pro.